Eu sou o Fagner Sandes, eu sou advogado, sou mestre em Direito, professor universitário, professor de cursos de pós-graduação e também coordenador de diversos cursos de pós-graduação, uns atuais, outros eu já não mais sou, mas já tive a oportunidade de coordenar diversos cursos. Também sou professor de concursos e, sem dúvida nenhuma, para a prova da ordem, tanto de primeira quanto de segunda fase. Sou consultor jurídico, conferencista e autor de diversas obras jurídicas, inclusive de 3 obras que foram publicadas pela editora Saraiva, que são extremamente recomendadas para cada um de vocês que vão aí fazer, portanto, o exame de ordem. Claro que eu já vou partir da premissa que você optou ou irá optar pela segunda fase de Direito do Trabalho, que é a segunda fase que, sem dúvida nenhuma, você vai estar muito bem preparado para ser aprovado e pegar a tão sonhada carteira da OAB, que me perdoe os demais ramos do direito, mas é aqui, na segunda fase de trabalho, que você vai encontrar o seu acalento e passar, sem dúvida nenhuma, para exercer o seu munus, que é a advocacia que você, sem dúvida nenhuma, pretende fazer. Então, mas isso demanda que você passe pela primeira fase para depois galgar para a segunda, não é verdade? Então, a primeira obra que eu vou te recomendar é o completaço da primeira fase ou para a primeira fase. Você pode adquirir qualquer uma dessas obras no site da editora do direito.com.br ou também, né, no site da Amazon. Tanto faz, tá? O importante é você adquirir. Primeiro, a obra Completaço primeira fase. São todas as disciplinas, né, com teoria e questões. Obviamente, nós trabalhamos com a estatística daquilo que foi mais cobrado e também tem o bizu, aqueles pontos que são mais cobrados. Se você for fazer realmente a segunda fase de trabalho, você vai adquirir a obra que eu escrevo em coautoria com o professor Douglas Caetano e vai adquirir o Completar a segunda fase, Prática Trabalhista. Se você quer complementar mais ainda os seus estudos para a primeira fase e não ter nenhuma dúvida de que você vai ser aprovado, você pode adquirir também, em conjunto com completar a primeira fase, o Passe na OAB com simulados. Questões inéditas e comentadas. E são questões inéditas mesmo. Nós fizemos cada uma das questões de forma bem meticulosa para que você possa ter um panorama diferente daquilo que já foi cobrado, mas dentro do contexto daquilo que é exigido. Então, são essas 3 obras que eu indico para você e você pode adquirir tanto no site da editora do direito.com.br ou no site da Amazon, ok? E você aproveita também a oportunidade para me adicionar no Instagram, @fagner.sanches, @fagner.sanches. E aproveita lá para acompanhar as dicas e todas as postagens que eu faço, ok? Bom, sem mais delongas, vamos logo para o que nos interessa. Eu separei alguns temas aqui para abordar com vocês e eu espero que vocês peguem aí caderno e caneta e comecem a anotar sem misericórdia. Façam as revisões que são necessárias, porque lá na hora da prova, você tem que se lembrar exatamente de tudo que você já estudou. É óbvio que quanto mais você consegue cumprir o conteúdo programático, maiores são as chances de você lembrar das questões que serão postas. Então, por isso que é importante um constante estudo, fazendo um planejamento, cumprir aquele planejamento, substituir algumas atividades pelo estudo, e depois você vai ter o resto da vida para fazer as suas atividades, né, que não tenham ali pertinência com o teu estudo focado no exame da ordem. Eu, quando fui fazer a minha prova, 2 meses antes da minha prova, gente, assim, eu abdiquei particularmente de tudo mesmo. Era estudando sábado, domingo, feriado, só trabalhava, né? Sábado, domingo, feriado, estudando, e consegui passar de primeira, passei bem na primeira fase, fui para a segunda fase, tirei 10 na segunda fase, peguei logo minha carteira e comecei a advogar, que é o que eu desejo para você. Então, foca, tenha determinação, persevere, não desista, não esquenta para qualquer tipo de fator externo ou para aquilo que venham a falar para você. Elimina tudo aquilo que não venha a agregar para que você consiga o seu objetivo, ok?
foca nele. No que precisar de mim, eu estou à sua disposição, é só me chamar. Pode ser pelo Instagram, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, você fique bem à vontade, ok? Bom, mas o que é, afinal de contas, Fagner, mais cobrado, assim, no exame de ordem na primeira fase, que é o nosso foco aqui, nesse momento da jornada de Gramado? Bom, vou trazer para vocês, vou narrar para você anotar os temas que são mais cobrados e depois eu vou dar algumas dicas específicas sobre esses temas, alguns pontos específicos sobre essas temáticas. Primeiro deles, competência. Tema que cai assim, ó, muito. O que eu estudo? Artigo 114 da Constituição Federal e tem que saber também as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre competência. Alguma delas eu vou falar para vocês, ok? Segundo tópico, muito cobrado, procedimento. Na verdade, os procedimentos, ordinário, sumaríssimo especialmente, que vai do artigo 852-A ao artigo 852-I da CLT, anotou? Procedimento sumaríssimo, artigo 852-A a 852-I da CLT, vou dar algumas dicas sobre ele também. Audiência, tem que saber, né, as fases, o desenvolvimento da audiência trabalhista, o apregoar das partes, presença ou ausência de uma ou de ambas as partes, o desenvolvimento, tá? Os trâmites finais, tem que saber tudo isso. Do artigo 843 ao 852. Leia, 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 sem prejuízo, obviamente, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E também, na verdade, mais do Tribunal Superior do Trabalho e menos do Supremo. Tem muita jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, súmulas, orientações jurisprudenciais que são cobradas nessa seara de audiência trabalhista. Então, não tem como fugir, gente. Tem que estudar, ok? Outro tópico, muito cobrado, recursos. Tem que saber, começa lá no artigo 893 e vai até o artigo 899, sem prejuízo também das súmulas e orientações jurisprudenciais, ok? Tem também a execução trabalhista, que começa lá no artigo 876, com os títulos executivos, e vai embora lá até o artigo 800 e lá vai fumaça, tá? Tem que ler todos esses dispositivos também. Então, gente, não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Agora, são os temas mais cobrados, são os tópicos dentro do geral que são mais cobrados. Porém, eu quero trazer alguns temas específicos dentro das generalidades que eu apontei anteriormente. E agora eu quero que você comece a fazer as anotações. A primeira observação que eu trago, a primeira dica específica que eu trago, é sobre um dos princípios norteadores do direito processual do trabalho. Na verdade, vou trazer dois, tá? O primeiro é o princípio do jus postulante. O que é o princípio do jus ou ius postulante? É aquele princípio que se extrai do artigo 791 da CLT. Ele diz que os empregados e empregadores podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Parece uma leitura superficial que eu posso, na Justiça do Trabalho, fazer qualquer coisa em qualquer instância, só que não é assim, porque nós temos a súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho que limita o jus postulante. Ele vai dizer, olha, calma, peraí que não é assim também. O jus postulante limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando, por exemplo, ação rescisória, cautelares, mandado de segurança e recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. E é aqui que a banca pode te enganar, pode tentar te induzir a erro. Ela pode falar o seguinte, olha, já que o jus postulante se aplica às varas e aos tribunais regionais do trabalho, é possível a impetração de mandado de segurança junto a uma vara do trabalho, e é possível, e isso dispensa a representação por advogado, já que é possível que a parte na vara exerça o jus postulante. Está errado, porque você vai para a segunda parte da súmula, mandado de segurança requer a constituição de advogado. Ok? Agora, claro que nós estamos diante de exceção, porque o artigo 791 da CLT é uma exceção à regra geral da indispensabilidade do advogado, que inclusive é um princípio constitucional, está no artigo 133 da Carta Magna. A Constituição é clara. O advogado é indispensável à administração da justiça. Só que nós estamos lá falando de uma norma de eficácia o quê? Contida, cujo alcance pode ser restringido pelo legislador infraconstitucional. É o caso. Então, criei exceções. Só que eu devo interpretar as exceções como exceções e não como regra.
Qualquer outra situação demanda o quê? A condição de advogado, considerando aqui, esse princípio de regência do processo de trabalho, é sobre ele que nós estamos falando. Agora, toma cuidado porque com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, isso também está sendo muito cobrado nos exames de primeira fase, tá? Nós tivemos a inclusão na CLT do procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, lá no artigo 855b e seguinte da CLT. Toma cuidado porque, nesse procedimento, a CLT obriga que as partes, cada uma delas, esteja representada pelo seu respectivo advogado, e não pode ser o mesmo advogado para ambas as partes. Então, veja, mesmo que eu leve para uma vara do trabalho a homologação de um acordo extrajudicial, neste caso, não cabe juspostulante, porque a lei obriga a constituição de advogado, ok? Então, esse é o juspostulante. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho do princípio, anota aí, da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vou repetir, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Este princípio está no artigo, basicamente, 891, parágrafo 1º da CLT, e ele vai dizer o seguinte, olha, os incidentes do processo serão resolvidos e não cabe recurso em face deles. Só cabe recurso quando houver uma decisão final, uma decisão definitiva. Então, vou ser bem prático, tá? Para você entender. Eu estou numa audiência de instrução e julgamento. Eu falo para o juiz, eu quero ouvir a testemunha X. O juiz fala, é indeferido, isso é uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória não é passível de recurso imediato. Não é passível. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o juiz, protesta, então, aí na ata, registra meu protesto na ata, escreve aí bonitinho, que eu requeri a produção de uma prova se indeferiu sobre o meu protesto. Pronto. Porque se houver algum prejuízo lá na frente, quando sair a sentença, eu vou numa preliminar de recurso ordinário arguir a nulidade de todo aquele procedimento, até aquele momento do indeferimento, lá no tribunal, via recurso. E o tribunal, reconhecendo a violação para a defesa, vai anular tudo e vai mandar ouvir a testemunha. Ponto. Ok? Tem mais exemplos? Tem. Eu faço um pedido de tutela provisória, tá? Lá na inicial. Falo, olha, juiz, eu vou requerer aqui a reintegração do meu cliente ou da minha cliente, uma grávida que foi demitida, né, sem justa causa, no curso ali da garantia provisória de emprego, com 3 meses de gravidez. Juiz, olha, eu quero a reintegração dela, o juiz defere ou indefere. Deferindo ou indeferindo, tanto faz, isso é uma decisão interlocutória. Não cabe recurso de imediato. Vale a pena depois a lida, inclusive, anota aí, da súmula 414 do TST. Contra esta decisão, sendo deferido ou indeferindo, cabe mandado de segurança. A falta de um recurso específico, né, autoriza-se, portanto, o manejo, a impetração do mandado de segurança. Isso está claro na súmula 414. Vale a leitura, que vai falar depois da perda de objeto pela sentença superveniente, entendeu? O requerimento de atribuição de efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança contra a sentença, e sim somente contra a decisão interlocutória, que defere ou indefere a tutela, enfim, faz a leitura. Agora, mais uma vez, a reforma trabalhista, tem as exceções também, anota para você ler, da súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. Lá tem algumas exceções acerca desse princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E como eu estava dizendo, meus amigos, a reforma trabalhista trouxe também para dentro da CLT o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E lá no artigo 855-A, parágrafo 1º, você vai ver que o texto fala de uma forma muito veemente. Das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem o IDPJ, na fase de conhecimento não cabe recurso nenhum. E ele fundamenta com base o quê? Faz uma remissão direta ao artigo 893, parágrafo 1º, aquele que eu citei para vocês logo no início dos comentários. Mas ele fala no inciso 2, que se for na execução, cabe agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. E se for uma decisão do relator em processo em IDPJ instaurado lá no tribunal, vai caber o agravo. Então, é cabível recurso em face de decisão interlocutória no processo de trabalho? Como regra, não, mas tem as exceções. Súmula 214 e também o artigo 855, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, lá da CLT. Ok? Vale lembrar também, queridos, já que estamos a falar de recursos,
que vige o princípio da taxatividade recursal ou legalidade. O que é isso? Só são recursos trabalhistas aqueles previstos na lei trabalhista, ponto. Ou em lei processual trabalhista esparsa. Inclusive, vale lembrar que a Lei 5584/70 é uma lei de caráter processual trabalhista, tá? Que não foi revogada, não. Ela se aplica ainda. Ela prevê prazo em quádruplo para a fazenda contestar, que, na verdade, não é nem para contestar, porque a contestação do processo de trabalho pode ser apresentada até a audiência, né? Não é isso? Posso fazer oralmente também em 20 minutos. Só que não é o prazo de 20 minutos que é contado, né, em quádruplo. Fagner, 20 minutos, dá uma lida no artigo 847 da CLT. A defesa no processo de trabalho é tipicamente oral. Porém, hoje, em razão do processo eletrônico, nós apresentamos a contestação de forma o quê? Física, não é isso? E eletronicamente, protocolamos lá eletronicamente. Mas se eu não quiser fazer nada disso, eu tenho o direito de fazer a contestação o quê? Oral. Então, não é o prazo de 20 minutos que eu tenho para aduzir a defesa que vai ser quadriplicado quando for fazenda pública, é o prazo para a designação da audiência. Tanto é que o decreto-lei que fala sobre isso, o decreto-lei 779 de 69, a lei 5584/70 é uma lei, ok? Que trata ali sobre regras processuais, tem que dar uma lida. Ela, no artigo 2º, por exemplo, trata do procedimento sumário, que são aquelas ações de até 2 salários mínimos, só cabe recurso quando houver matéria constitucional, e o Decreto-Lei 779 de 69, que foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária, trata de matéria processual trabalhista. É ela que traz lá no artigo 1º vários incisos, algumas prerrogativas para a Fazenda Pública, dentre elas a possibilidade, ou melhor, a determinação de prazo em quádruplo, prazo lá do artigo 841, de 5 dias para designação de audiência, se for Fazenda Pública em quádruplo, ou seja, tem que ser 20 dias. O Decreto-Lei 779/69 também fala do prazo em dobro para eventuais recursos interpostos, fala da dispensa de depósito recursal. Vale a pena, então, são normas processuais esparsas, está vendo? A Lei 5584/70, que trouxe a ideia, né, de perito único, ok? Além de outros, unificação dos prazos recursais, prazo para recurso trabalhista. Gente, está na dúvida, marca 8 na prova. Está na dúvida? Ai, caramba, o Fagner falou isso, prazo, recurso trabalhista, 8 dias. Está na dúvida, marca 8. Você só não vai marcar 8 nos recursos trabalhistas se for em barra declaração, que aí é assim. Porque, ó, recurso ordinário, 8 dias. Recurso de revista, 8 dias. Agravo de petição, 8 dias. Agravo de instrumento, 8 dias. Embargos no TST, que são os embargos de divergência e embargos infringentes, 8 dias. Artigo 894 da CLT. Embargo de declaração, aí sim são 5 dias. Tá? Regra geral, a prova da ordem não vai te exigir, né, os recursos previstos em regimento interno, os agravos e tudo mais. Mas, regra geral, ele segue a uniformidade também de 8 dias. Regra geral. Tá? Já que estamos falando disso também, vai lembrar que no processo de trabalho não tem apelação, não tem recurso especial. Caiu isso na tua prova, vai no processo de trabalho, cabe recurso de apelação em 15 dias. Esquece, está errado, vai para outra. Cabe recurso especial no prazo de 15 dias, esquece, vai para outra. Cabe recurso especial no prazo de 8 dias. Não, o prazo até estaria correto, mas o recurso é incabível. Não cabe recurso especial no processo de trabalho e nem recurso de apelação. Perfeito? Artigo 893, lá tem os recursos trabalhistas. Gente, olha só, de uma forma bem clara, agravo de petição é o recurso que cabe na execução contra as decisões terminativas ou definitivas da execução. Então, imagina que o juiz declare de ofício a prescrição intercorrente, que está previsto lá no artigo 11A da CLT. No curso da execução trabalhista, ele vai proferir uma sentença extinguindo a execução. Contra esta sentença que extingue a execução, cabe agravo de petição. O acordo homologado no curso da execução, e aí a autarquia federal e o INSS não concorda quanto às contribuições previdenciárias ali que vão ser recolhidas. Ela quer recorrer, agravo de petição. Se é um acordo homologado na execução, agravo de petição. Ok? Agravo de instrumento. O agravo de petição também serve para impugnar a sentença que julga os embargos e as impugnações dos credores. Ok? Só exemplificando, tem outras hipóteses. O agravo de instrumento serve para destrancar recurso. Então, vamos lá. Eu ajuizei uma ação trabalhista, tramitou a ação trabalhista regularmente, de forma a cumprir com todos os trâmites do devido processo legal trabalhista. O juiz, portanto, proferiu a sua sentença. Daquela sentença, eu vou interpor recurso ordinário, artigo 895, inciso 1º. Cabe recurso ordinário para a instância superior.
das decisões definitivas ou terminativas proferidas pelas varas ou juízos de direito, quando estes, obviamente, estão na competência trabalhista. Inciso 2. Quando o Tribunal Regional do Trabalho estiver em competência de matéria originária, das decisões definitivas ou terminativas, também cabe recurso ordinário para a instância superior. Gente, é fácil, guarda. Sentença da vara do trabalho. Terminativa ou definitiva, recurso ordinário para o TRT. Ponto. O TRT está ali julgando uma matéria de competência originária. Por exemplo, um mandado de segurança ou uma ação rescisória. Tem um acórdão no TRT, onde ele julgou matéria de competência originária. O que eu faço? Recurso ordinário para o TST. Ponto. TRT está julgando matéria de competência originária, recurso ordinário para o TST. Agora, se o TRT estiver julgando um recurso ordinário que foi interposto contra aquela sentença proferida pela vara do trabalho, aí eu já não vou interpor recurso ordinário do acordo do TRT que julga recurso ordinário, e sim o recurso de revista com fundamento no artigo 896. Claro, se tiver ali violação da Constituição, violação de lei federal, divergência jurisprudencial, contrariedade à súmula ou OJ, enfim, considerando as hipóteses de cabimento do artigo 896 da CLT. Meus queridos, espero que vocês estejam anotando tudo aí, hein? Porque aqui é informação que não para. Anota aí. Tendo dúvida, me chama, tá bom? Não tem problema algum. Vai ser um prazer sanar tuas dúvidas. Agora, toma cuidado com o seguinte, né? Quando eu interpuser aquele recurso ordinário lá atrás, lembra? O processo tramitou, teve a sentença, não gostei da sentença, vou interpor recurso ordinário. Quando eu interpuser esse recurso ordinário, ele vai ser submetido à análise da admissibilidade pelo juiz. O juiz vai pegar aquele recurso e falar: ei, peraí, estão presentes pressupostos extrínsecos? Estão presentes pressupostos intrínsecos? Estão, olha, conheço o recurso e tinha uma parte contrária para contra-razões. Após sobe para o tribunal. E no prazo das contra-razões, pode a parte, inclusive, se houve sucumbência recíproca ali, interpor recurso adesivo. Súmula 283 do TST. Mas vamos lá. Suponha que esse recurso ordinário não é admitido. Como é que eu vou fazer para destrancar esse recurso? Agravo de instrumento. O agravo de instrumento serve exatamente para isso, para atacar a decisão que não admite recurso. Mas observe, é sempre quando eu quero destrancar o recurso da instância quo para a instância ad quem. Sempre da instância quo para a instância ad quem. Nunca na própria instância. Por que eu estou dizendo isso? Se eu interpus o recurso ordinário, esse recurso foi conhecido, parte contrária intimada para contra-razões, após subiu para o tribunal. Chegou no tribunal, foi distribuído para uma turma. Na turma, ficou na mão do relator. O relator monocraticamente nega seguimento ao recurso ordinário. Nesse caso, não cabe agravo de instrumento, sim agravo para o colegiado apreciar aquela questão. Não é agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento é sempre da instância inferior para a instância superior. Se é na mesma instância, contra a decisão do relator, vai caber agravo. Inclusive, dá uma lida na OJ 412 da SDI 1. Por quê? Contra acórdão não cabe agravo, né? Agravo regimental, agravo nominado, só contra a decisão monocrática. E, a propósito, contra acórdão proferido em agravo de instrumento, não cabe recurso de revista, por total ausência de previsão legal, ok? Fagner, o recurso de revista também vai caber na execução? Vai, quando houver violação direta da Constituição Federal, nas execuções típicas, né, tradicionais. Se for uma execução fiscal, por exemplo, ou controvérsia decorrente da CNDT, que é a Certidão Nacional de Débito Trabalhista, aí cabe com divergência jurisprudencial, violação de lei federal, entendeu? Violação da Constituição, aí são mais hipóteses. Anota aí para ler. Artigo 896, parágrafo 2º e parágrafo 10º, ok? 2º e 10º. Agora, no procedimento sumaríssimo, que é aquela causa cujo valor não passa de 40 salários mínimos na data da sua distribuição, que não pode ser demandada à administração pública direta, autárquica ou fundacional, nesse procedimento, gente, guarda isso. Só cabe recurso de revista se houver a violação da Constituição Federal, de súmula do TST ou de súmula vinculante, que obviamente é do Supremo Tribunal Federal. Ok? Vou repetir, no procedimento sumaríssimo, só cabe recurso de revista quando houver violação à súmula do TST, súmula vinculante ou à
literalidade da Constituição Federal. Guarda essa informação, ok? Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: quando houver uma condenação em pecúnia, a parte tem que fazer depósito recursal, salvo nos casos de dispensa, né? Também tem os casos em que o depósito recursal ele é reduzido pela metade. Vale a pena você ler o artigo 899 e todos os parágrafos que sofreram uma alteração substancial pela reforma trabalhista. No agravo instrumento, como regra, eu vou ter que fazer o depósito recursal de 50% da metade do valor do recurso que eu pretendo trancar, salvo quando é recurso de revista, que foi negado segmento por violação à súmula ou ao OJ do TST. Mas, nesse caso, eu vou interpor agravo instrumento e não preciso fazer o depósito recursal. Leia lá parágrafos 7º e 8º do artigo 899. E vejam, o depósito recursal é só quando houver condenação em pecúnia. Leia aí a súmula 161 do TST. Se não tem condenação em pecúnia, não tem depósito recursal. Ah, Fagner, a condenação foi de 1 milhão, eu tenho que pagar 1 milhão para recorrer? Claro que não, existem tetos, ok? Existem tetos, teto para recurso ordinário, teto para recurso de revista, e o agravo instrumento é metade do valor de cada um deles. Se o valor da condenação ainda não foi objeto de garantia, porque se uma vez garantido o juízo, eu não posso mais exigir depósito recursal. Súmula 128 do Tribunal Superior do Trabalho, anota aí para ler, anota tudo, tá? Por que é importante essa ideia de garantia do juízo? Porque lá na frente, por exemplo, quando o executado ele quiser embargar a execução, ele só vai poder embargar a execução quando o juiz estiver garantido. Se o juiz não estiver garantido, não cabe embargos à execução. Até cabe, mas ele vai ser rejeitado liminarmente. Isso está no artigo 884 da CLT. Tá? Garantido o juízo ou penhorados os bens, poderá, então, o executado embargar a execução no prazo de 5 dias, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação, paralelismo das formas, né? Paralelismo das formas. Agora saiu bem, né? Ou seja, 5 dias para embargar, 5 dias para impugnar. Neste mesmo prazo dos embargos de execução, pode o devedor, o credor, impugnar a sentença de liquidação, que é o que está aí no parágrafo 3º do artigo 884. É claro que tem, né, entidades que não precisam garantir a execução. Isso está no parágrafo 6º, que foi incluído pela reforma trabalhista. Entidades filantrópicas, seus diretores ou ex-diretores, não precisam garantir a execução para que possam, portanto, realizar a apresentação dos embargos à execução, ok? Meus queridos, meu tempo está avançado já. Se eu pudesse, eu ficaria aqui 2 horas dando dica para vocês, né? Mas vamos lá. Mais 2 pontos aqui, mais dois só para encerrar. Eu queria, na verdade, falar mais 3. Pode? Pode, né? Então vamos lá. Guarda aí, honorários periciais. Artigo 790-B da CLT. Gente, os honorários periciais são pagos pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ok? Honorários periciais não podem ser exigidos de forma antecipada. Fagner, mas se o juiz determinar o pagamento antecipado, cabe mandado de segurança, OJ 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, ok? OJ 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso é objeto de prova constantemente. Segundo, tá? Honorário de sucumbência, artigo 791-A da CLT. Os honorários de sucumbência do processo de trabalho são fixados entre 5% e 15%. Não vá confundir com o CPC, que é de 10% a 20%. Aqui no processo de trabalho é de 5% a 15%. Sobre o valor da liquidação, obtido na liquidação, sobre o proveito econômico, ou não sendo possível mensurar sobre o valor atualizado da causa. E em caso de sucumbência recíproca, o juiz vai fixar honorários, ok? Dentro da sucumbência recíproca é vedada a compensação dos honorários. E o terceiro e último ponto que eu queria deixar de dica para vocês é sobre competência. A Justiça do Trabalho não tem competência para executar contribuições previdenciárias que não decorram das condenações em pecúnia que ela venha a proferir. Lembra que eu falei que ia deixar uma dica sobre competência? Então, guarda essa. Anota aí, artigo 876, parágrafo único da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, com a Lei 13.467, de 2017. Anota a súmula vinculante 54. Anota a súmula 368 do TST, ok? E guarda, eu só posso ter execução de contribuição social de ofício se a Justiça do Trabalho condenar o réu a pagar parcelas em pecúnia e de natureza salarial. Exemplificando,
Se o autor entrou com uma ação pedindo horas extras, o juiz condenou a pagar horas extras na natureza salarial. Óbvio, vai ter incidência de contribuição social ali. Aí a Justiça do Trabalho executa de ofício, independe de requerimento da parte, da Previdência, a Justiça do Trabalho vai executar isso de ofício. Agora, o autor entrou com a ação pedindo só reconhecimento de vínculos de 10 anos. A Justiça do Trabalho reconheceu. Está condenando a pagar alguma coisa? Não. Então, não tem contribuição previdenciária. Ok? Fagner, se for condenação em dano moral? Tem condenação em pecúnia, não tem? Tem, mas não tem natureza salarial, natureza indenizatória. Então, também não tem contribuição previdenciária, não tem execução de ofício. A execução de ofício somente em face de decisões condenatórias em pecúnia que tenham natureza salarial. Fora isso, não tem execução de ofício. Ok? Meus queridos, eu vou parando por aqui, contra o meu coração, confesso, contra o meu coração, mas eu tenho que parar, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Me sigam lá no Instagram, @fagner.santos. Vai ser um prazer ter